Olá, minhas ovelhas queridas, a paz, boa noite, que Deus abençoe você. Daqui a pouco eu quero realizar uma oração com Salmos 91 para que Deus cubra sua casa de proteção divina. Já estou com a minha água aqui preparada, prepare também o seu. Daqui a pouco eu quero consagrar a Deus e pedir cura, fortalecimento para a sua vida, tá bom? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero já neste momento colocar em tuas mãos a vida de todas as pessoas que estão entrando nessa live. Cubra, Senhor, a cada uma agora, que a tua presença esteja à esquerda, à direita, à frente, atrás, sobre e dentro de cada um deles. Assim como a minha voz chega até eles, Pai, que a tua presença, que a tua luz, que a tua paz chegue também até eles, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a essa cobertura espiritual de oração. Você que está pela primeira vez, já vai clicando aqui em inscrever-se, clique no sininho, clique na palavra todas, para que automaticamente o seu nome já apareça aqui na minha lista de oração. Você que já está nos acompanhando, também clique no joinha, é uma forma de você dizer para o YouTube que você recebe esta palavra, tá bom? É momento de oração, mas antes eu quero entregar para você uma palavra de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 em diante. Eu quero ler 8 versículos, aliás, 9 versículos, e trazer um direcionamento de Deus para a sua vida, porque quando nós orarmos, a sua oração terá base na palavra de Deus, e sendo assim, a sua oração subirá até os céus. Vamos à leitura da palavra? Mateus capítulo 13 diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e, quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus usa símbolos, personagens para nos ajudar a entender como que funciona o mundo espiritual. O Senhor Jesus vai falar de um semeador, o Senhor Jesus vai falar da semente e o Senhor Jesus vai falar de 4 tipos de solos. O semeador é aquele que leva a palavra de Deus. A semente é a própria palavra de Deus. E os 4 tipos de solos são 4 tipos de pessoas que todos nós estamos inseridos. Nós somos um desses 4 tipos, e quando então eu fazer aqui uma rápida reflexão, eu queria que você refletisse. Qual desses tipos de solos você se compara? Você tem sido o beira de caminho, espinho, rocha ou boa terra? Vamos entender rapidamente o que significa esses 4 tipos de solos? Significam o seguinte: o primeiro solo está no versículo 4. Ele fala assim: quando semeavam a parte da semente, caiu junto ao caminho, vieram as aves e a comeram. O significado disso o próprio Senhor Jesus dá no versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho, ou seja, à beira do caminho. O que significa? Esse primeiro solo de beira de caminho são todas as pessoas que ainda não entrou no caminho. Jesus é o caminho. Essas pessoas, elas estão junto ao caminho. Quer dizer que são pessoas que aceitam a oração, aceitam a palavra, elas gostam de ouvir, mas como elas ainda têm caprichos com as coisas desse mundo, ainda é apegada às coisas dessa terra,
ela não se abre totalmente para entender a palavra de Deus. E por causa disso, vêm as aves e comem a semente. Essas aves, o próprio Senhor Jesus fala que representa o maligno. O mal, os espíritos malignos, arrebata do coração aquilo que o Senhor Jesus entrega. Por isso que, por mais que elas ouvem a palavra de Deus, a Bíblia, a semente, a palavra de Deus, não gera frutos na vida dessas pessoas. Então é muito comum você encontrar pessoas que elas dizem acreditar em Deus, mas a vida delas não revela a grandeza desse Deus. É como se elas creem em Deus, mas têm uma vida como se não cresce em Deus. O segundo solo é o rochoso. O versículo 5 diz assim: outra parte caiu em pedregais onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. A explicação o próprio Senhor Jesus dá no versículo 20. Está escrito assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Aqueles que representam esse solo rochoso são aqueles que têm um coração fechado, o coração duro, o coração trancado para Deus. E essas pessoas, elas não têm vida com Deus, elas não têm comunhão, ou seja, elas não têm raiz, elas não têm profundidade com Deus. Essa profundidade, essa raiz acontece por meio da consagração, do jejum, da oração da madrugada, da leitura da palavra de Deus. Então, como elas não têm profundidade com Deus, a semente é lançada. E aí vem o sol. Lembre-se, a semente é a palavra. O sol representa a angústia, as lutas, as perseguições que acontecem por causa da palavra. Mas como essa pessoa ela não tem comunhão com Deus, não tem raiz, não tem profundidade com Deus, ela não aguenta a pressão. Ela não aguenta as humilhações, ela não aguenta as perseguições. Logo se ofende, mancha o coração, e então aquela palavra que ela recebeu com alegria dura pouco tempo na vida dela. Por isso que tem pessoas que elas não conseguem ficar muito tempo firme na presença de Deus. Você precisa se aprofundar. O terceiro solo o Senhor Jesus chama de espinhos. Vamos entender? Versículo 7 está escrito assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. O significado disso, Jesus fala aqui no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, olha só, ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. O que significa isso? São pessoas que elas recebem a palavra, elas ouvem as palavras do Senhor, elas creem na palavra, mas ela ainda é apaixonada pelo mundo. Ela ainda tem prazer com as coisas erradas desse mundo. Ela ainda se fascina com as ilusões desse mundo. E essas coisas erradas entram no coração. Quando a palavra é semeada, essas coisas erradas, que Jesus chama de espinhos, começam a crescer. Os espinhos vão crescendo e sufoca a palavra de Deus. Então são pessoas que elas conhecem a palavra, têm promessa de Deus, mas elas não dão frutos, elas não dão resultados, porque ela permite que as coisas más desse mundo contaminem o seu coração. E por fim, o quarto tipo de solo está no versículo 8. E outra caiu em boa terra. Jesus chama essas pessoas de boa terra. E deu fruto, a 100, outro a 60 e outro a 30. O Senhor Jesus dá a explicação no versículo 23, dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra de Deus, e dá fruto, e um produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Veja bem, assim como na roça, quando nós, antes de semear, primeiro ara a terra, limpa a terra, prepara a terra para receber a semente,
As pessoas que elas abrem o coração, elas se quebrantam diante de Deus, elas são humildes para receber a palavra, elas estão dispostas a sacrificar as suas vontades, elas estão dispostas a obedecer a palavra de Deus. Essas pessoas, Jesus chama de boa terra. Quando a semente, que é a palavra de Deus, é semeada no coração dessas pessoas, aí o próprio Deus trabalha nessa semente para produzir milagrosamente 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Quer dizer, há um crescimento extraordinário. E é isso que o Senhor Jesus, Ele quer fazer na sua vida. Diante dessa palavra, faça uma reflexão. Qual desses 4 tipos de solos tem sido você? Beira de caminho, rocha, espinhos ou boa terra? Que o Senhor faça de você uma boa terra. Que cada palavra que nós semearmos aqui através dessa live venha produzir muitos e muitos frutos na sua vida. Que a sua vida seja para glorificar a Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Caiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem. E ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende.
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Senhor nosso Deus e nosso poderoso Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus, eu entro em oração. E essa oração, meu Deus, é para que, uma vez essa palavra semeada, essa mensagem anunciada, a minha voz chegando até os Teus filhos e filhas, que essa palavra possa penetrar nos corações e que esses corações não sejam como beira de caminho, não seja jamais como rocha, nem como espinhos, mas seja como uma boa terra, um coração quebrantado, obediente, rendido ao Senhor, disposto a te servir. E que cada palavra, cada mensagem anunciada através dessa live possa produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Se há alguém, meu Deus, participando dessa live ou assistindo esse vídeo em outro horário, e de repente a vida dessa pessoa tem sido como beira de caminho, que ela possa entrar no caminho agora. Se há alguém, meu Deus, com o coração cheio de espinhos, mágoa, ódio, inveja, ciúmes, etc., que esse coração seja limpo agora para que esses espinhos não sufoquem a tua palavra. Se alguém, meu Deus, nesse momento sendo rocha, coração duro, sem raiz, sem profundidade com o Senhor, trabalha nesse coração, meu Deus, para que ela aprenda a ter um coração como uma boa terra. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que os frutos apareçam, frutos de vidas transformadas, libertas, curadas, restauradas, em nome do Senhor Jesus. Pai, consagra esse copo com água, quem beber, beba de virtude, de cura, coloca unção, e quando essa água entrar nesse corpo, que elimine todas as doenças, as dores, o desânimo, todo o mal. É o que eu te peço, e na certeza que essa palavra produzirá muitos frutos na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, beba da água e beba do poder de Deus. Ore com muita fé o Salmos capítulo 91, a oração da proteção divina. Repita comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropecem com teu pé em pedra alguma. Pisará o leão e a áspide, esmagará o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Diga amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você. Eu quero fazer mais uma oração por você que vai estar nessa live na fé de Obed-Edom. A Bíblia diz que Obed-Edom recebeu a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus em sua casa. Durante 3 meses, ele e a sua casa foi abençoada. Por isso eu quero convocar você, convocar a todos que creem no poder de Deus, que durante esses 3 últimos meses que estamos encerrando o ano, você viverá grandes bênçãos na tua vida. Se você tem fé para entrar comigo nesse propósito de oração e orar comigo todo dia, de segunda a sexta-feira às 10 horas da noite, então estenda as suas mãos assim em direção a mim. E diga comigo, em nome de Jesus, eu vou perseverar e eu verei, nesses últimos meses deste ano, grandes bênçãos na minha vida. Amém. Amém? Lembrando que de sábado e domingo nós não temos live, mas segunda-feira então eu aguardo por vocês. De segunda a sexta, todo dia às 10 horas da noite, estaremos unindo a nossa fé. Que Deus e os céus te guarde.